Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ora viva, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal 7 Dia, a semana em retrospectiva. O espaço que a partir das 7 horas das segundas-feiras aqui na 95.5 em FM traz-lhe a análise daquilo que foram alguns dos principais assuntos da semana finda. E a semana passada ficou marcada, entre vários assuntos, pela notícia de que haverá 1 milhão de lotes de terrenos infraestruturados à disposição da população para o estímulo àquilo que é a autoconstrução dirigida. Vamos ouvir as palavras do Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. A primeira fase consiste na identificação de terrenos já urbanizados, que fazem parte de 19 centralidades em 16 províncias do nosso país, a qual se previa ter a segunda ou a terceira fase. Esses terrenos já têm disponibilidade de água, disponibilidade de luz, acesso. Então, estes terrenos serão os prioritários para se lançar, neste momento, este processo. Estamos a falar em cerca de 1 milhão de lotes disponíveis para até o ano de 2027 e nesta primeira fase apresentamos disponíveis cerca de 325 mil lotes. Estamos a falar de 16 províncias, a exceção é feita ao Mochico, que tem já prevista nesse espaço a segunda fase da centralidade Heróis de Cangamba, e também a outra é o Quando Cubango, que tem também previsto uma outra centralidade com 3 mil fogos. Para uma segunda fase estamos a prever, lotear e entregar os terrenos. Não vamos ter agora preocupação por causa dos custos em infraestruturar todos eles, mas vamos lotear, vamos ordenar, vamos entregar com segurança jurídica e tão logo tenhamos os recursos financeiros disponíveis, vamos então fazer as infraestruturas. Ouvimos as declarações do Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Santos, falando então deste programa de lotes de terrenos infraestruturados, ou seja, com água e energia, para aquilo que é a promoção da autoconstrução dirigida. Rui de Castro, comece por si, bom dia. Este é o sinal de que a aposta deixa de ser efetivamente a construção de centralidades? Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos colegas. E espero que tenham tido todos uma boa Páscoa, e estamos a entrar já agora em abril, e numa semana curta por causa também do 4 de abril, Dia da Paz. Paz essa que nos trouxe muitas responsabilidades, e uma delas é justamente encontrar soluções para a questão da habitação. A habitação é uma das necessidades básicas do ser humano e, na atualidade, é um dos maiores desafios da própria humanidade, porque há situações muito complicadas pelo mundo fora, portanto, nós não somos únicos e precisamos, efetivamente, de encontrar soluções. Um pouco pelo efeito das movimentações que houve no período de conturbação social, eu nem queria usar o termo de guerra, mas é que já vai tão longe que é mesmo bom que esta palavra se perca, mas um pouco por causa das migrações populacionais que houve, foi-se também agudizando a situação da habitação, porque muitas pessoas abandonaram ou foram forçadas a abandonar as suas casas, as suas aldeias, as suas vilas e mesmo cidades, transferiram-se maioritariamente para a zona do litoral, aqui um forcing grande na cidade capital, e as infraestruturas praticamente que não sofreram grandes alterações, salvo a partir de 2009, creio, com a
com a construção já daquilo que os técnicos não gostam que se denomine de centralidades, mas é assim que a gente as conhece, para então se começar a tentar encontrar soluções. Tentaram-se outras parecidas com os zangos, que resolveram por um lado, mas criaram uma série de outros problemas com uma concentração muito grande de muita gente em zonas diminutas, com ruelas, com dificuldades portanto, de mobilidade. Bom, enfim, é efetivamente uma problemática grande que precisa de encontrar solução. Por aquilo que foi já avançado pelo próprio chefe do Executivo, o governo que havia apostado em centralidades um pouco por todo o país, e praticamente todas as capitais de província já têm as suas centralidades, faltam 2 ou 3, mas será uma via que não terá continuidade. Então, a grande aposta está mais direcionada para a designada autoconstrução dirigida. Esta autoconstrução dirigida tem a particularidade de o Estado preparar o terreno, portanto, infraestruturá-lo, portanto, criando as redes de abastecimento de água potável, de energia elétrica, as vias, e também, e esta é uma parte que é importante, que possivelmente depois nós teremos algum tempo para tocar, e também a legalização dos terrenos. Portanto, com a autoconstrução dirigida, o cidadão terá um espaço onde ele vai construir a casa que idealizar, e tendo em conta as suas disponibilidades financeiras, mas já não será com as características dos zangos, em que são todas as casas iguais, com o mesmo tipo de janela, de porta, portanto, enfim, centenas de caixas iguaizinhas, umas coladas às outras, portanto, irá alterar, e felizmente que será assim. Portanto, o Estado prepara então o terreno infraestruturado, e o setor privado garante a construção. O Estado ainda facilitará a assistência técnica envolvendo especialistas em arquitetura, construção civil, urbanistas, enfim, técnicos que irão ajudar os cidadãos a prepararem desde a planta até a construção da residência propriamente dita. Portanto, acredito que é um serviço que será pago, mas que penso eu que será bonificado, uma vez que é esta disponibilidade que o Estado avança também como sendo um dos atrativos para este projeto. O projeto em si foi desenhado já há algum tempo e foi lançado em finais de julho do ano passado, na província do Bié, com uma oferta de 1.300 lotes
para uma experiência piloto que funcionou nas províncias do Bié e Lunda Sul, com 400 lotes cada uma, e 500 para Luanda. Portanto, esta fase piloto, ou a primeira fase, como queiramos, é que foi agora alvo de uma avaliação por parte da Comissão Económica do Conselho de Ministros, para então depois se transferir para todo o país. Nós estamos com uma dificuldade atual, um déficit de mais de 2 milhões de habitações. Portanto, de facto, com as questões que eu abordei há pouco, relacionadas com as migrações de populações, mas, acima de tudo, por causa do crescimento populacional, que hoje já estaremos na casa dos 35 milhões de habitantes, portanto, e iremos ver até ao final do ano, com a concretização do censo populacional, efetivamente, quantos somos e onde estamos. E então aí também já poderá haver uma análise mais precisa relativamente às necessidades habitacionais. Mas por alto, os dados que têm sido dados são de que existe um déficit de mais de 2 milhões portanto, de residências. E com um dado que não é muito simpático, que menciona que, se não forem de facto tomadas medidas e se estes projetos do género da autoconstrução dirigida, se não avançarem, em 2050 o déficit passará a 4 milhões de casas. Portanto, 4 milhões de casas para uma família de 5 pessoas, estamos a falar de 20 milhões de pessoas sem residência, o que é dramático, não é? Então, há que então ver se realmente há estes lotes disponíveis, a ver se também o setor bancário, e já que há esta disponibilidade do Estado em apresentar os lotes infraestruturados, e com um documento que prova a legalização daquele terreno, com este documento poderá ser muito mais fácil a obtenção de financiamento junto das instituições bancárias, para então poderem adquirir os materiais de construção, contratar pedreiros e outros técnicos, e avançar-se efetivamente com a construção das residências e ir-se paulatinamente resolvendo o problema da habitação. Deixe-me passar rapidamente, Rui, a palavra aqui ao Enda Inglês, sim, porque deu-me aqui o mote. Enda, durante o programa anterior nós falamos do cancelamento daquilo que era o programa de bolsas de estudo, justamente por falta de financiamento. A construção de centralidades é ainda mais caro, ou seja, nesta fase é inviável. A autoconstrução dirigida, este programa, é a resposta a este peso que agora o governo não tem como marcar. Bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, o técnico em serviço, e ao Rui, com quem hoje estou a partilhar este programa, e os nossos ouvintes. Eu penso que é uma possibilidade, é uma saída, não é?
na falta de recursos financeiros para construir as centralidades, como fomos fazendo, há efetivamente que se encontrar um caminho. E penso que a autoconstrução dirigida pode ser efetivamente pode gerar os resultados esperados. Nós temos, como bem disse o Rui, um déficit de 2,2 milhões de habitações, e efetivamente não fazer nada não é solução, né? Pode agudizar a situação. Sabemos todos que temos uma população que cresce muito e vai crescer ainda mais, e penso que sim, este poderá ser uma via, mas creio que mais do que os nomes, não é? Nós gostamos de dar nomes aos programas, é verdade, tem que ter nomes. Temos de batizar, né? E tem que batizar, mas muitas das vezes depois esquecemos da substância, né? E eu efetivamente, talvez se calhar por desconhecimento, falta de atenção, porque também não conseguimos seguir tudo, ainda não consegui perceber muito bem como é que esse processo todo vai decorrer, não é? Mesmo agora na explicação, no trecho que ouvimos do Sr. Ministro, há uma grande ênfase na distribuição dos lotes infraestruturados, utilizando aqueles que já estão nas centralidades, que acho sim, é preciso que sejam usados e que possam fazer face às necessidades das populações. Agora, preocupa-me, porque li num dos artigos, num artigo publicado, uma informação publicada num jornal ou num site que não vi agora, não é? Que diz que era, portanto, vamos infraestruturar terrenos, ou utilizar aqueles que já existem nas centralidades para distribuir ao povo. Mas será mesmo assim? Portanto, isto... Distribuir soa quase como se fosse de graça, né? Sim. Não creio que seja. Eu também espero que não. Porque senão estamos a matar o projeto à partida, né? É preciso assegurar a sustentabilidade das iniciativas, e estou-me a referir do ponto de vista financeiro, porque há um custo, né? As infraestruturas foram construídas, muitas delas com recurso a financiamento externo, e de alguma maneira tem que ser, esses valores têm que ser recuperados, né? Nós estamos com esse aperto muito grande financeiro, que tem depois impactos sociais, efetivamente porque parte significativa dos recursos públicos servem para pagar a dívida. E, portanto, penso que é preciso equacionar a possibilidade e a necessidade de fazer face ao déficit habitacional com a necessidade urgente também de equilíbrio das finanças públicas. É certo que todos nós, e faz todo sentido que um país como o nosso, independente, queira, não é, materializar as aspirações do povo, da sociedade do modo geral e sobretudo da juventude, de ter casa própria, o sonho da casa própria. Mas não precisa de ser já, não é? E de fazermos de forma tão abrangente, não é? Até termos casa própria, podemos viver em casas arrendadas. Porque o problema é efetivamente o acesso à habitação, não é? Adequada e a preços bons. E penso que era, portanto, se a lógica, não acredito, espero que a lógica não seja de distribuir o povo, porque depois no fim do dia também já sabemos, depois quando vamos ver quem é o povo, não é? São outras pessoas, né?
Geralmente essas iniciativas correm um risco elevado de serem capturadas, sequestradas, né? No final do dia, e se não se definem bem os critérios e condições, como já vimos em outras iniciativas de distribuição de lotes, vamos ver que eles acabam depois na mão de outras pessoas. Se não for no início, a seguir, porque distribuem-se os lotes, aquilo passa pela mão das pessoas que inicialmente necessitam, mas porque depois não têm condições de fazer as habitações, ou até nem precisam, vendem, não é? E ao invés de resolvermos os problemas o problema fundamental que queremos resolver, enriquecemos outras pessoas, não é? Está-se a falar do Estado, que é o dono dos terrenos e vai disponibilizar os terrenos. Não sei como é que vai ser a articulação com os privados, termos e condições. Nós, por opção de política económica, se calhar também, e política também, né? Da questão agora, e é pena que o Zé Guerreiro não está aqui, porque ele tem uma abordagem muito interessante em termos da nossa atual ideologia política, e gostava de ouvi-lo a explorar melhor esse aspecto. Mas, efetivamente, nós extinguimos, privatizamos e deixamos falir muitas das empresas públicas que tínhamos neste setor, não é? Mas a verdade é esta: continuamos a ter um déficit habitacional muito grande. E agora, quem é que vai infraestruturar esses terrenos? É verdade que nós não temos as empresas públicas e que portanto, a sua manutenção no Estado, por má gestão, não é? E se calhar algum controle, ou até talvez também sabotagem, tínhamos encargos muito, muito elevados para suportar. Mas não vamos deixar de tê-los agora, né? Porque quem é que vai suportar esses encargos de infraestruturação dos terrenos? Vamos pagar. Instituições, não é? O orçamento para esta primeira fase ronda os 14 mil milhões de kwanzas, não é? E que certamente servirá para materializar algumas dessas operações. Será que o Estado deve correr esse risco sozinho? Portanto, nós temos, e aqui há a possibilidade geralmente há vários atores, não é? Não sei como é que se diz isto em português, que são geralmente os developers, aquelas pessoas que fazem as infraestruturas, os construtores, não é? Depois as imobiliárias, e não menos importante também era o papel das administrações locais, não é? É verdade que esses projetos, e pela abrangência, têm que ter uma abordagem central, sim, mas no fim do dia deveria, ou deverá, espero, não ouvi esta parte, não é? Haver uma participação muito forte das administrações, porque nós hoje estamos a falar em terrenos, mas amanhã, certamente, quando as áreas estiverem já desenvolvidas, serão urbanizações. E por que não envolver já as administrações? Fala-se em serviço, nós vamos prestar apoio, porque a lógica da autoconstrução dirigida, alguém tem que dirigir. Serão técnicos do Estado, serão privados. Quem vai suportar essa despesa? Se nós não tivéssemos desarticulado ou extinto as empresas públicas do setor e reorientá-las, porque esta também, a dado momento, surgiu, porque eu lembro, na altura ainda estava no setor empresarial público, e há sempre, portanto, a análise e as avaliações, né, das possibilidades estratégicas de atuação.
E dada já na altura que se previa, por exemplo, a questão da habitação social e as enormes obras e desenvolvimentos imobiliários que estávamos a realizar, portanto, faria todo sentido que o Estado pelo menos se posicionasse em dois domínios, né, da atividade. Um era da fiscalização, porque ele, no fim do dia, é que devia, que vai pagar, tem que suportar os encargos, né, pagar a dívida, e tinha que efetivamente assegurar que os ativos imobiliários que estavam a ser realizados estivessem em condições, e, portanto, tinha todo o interesse em assegurar que as obras fossem bem feitas. Obviamente que é uma matéria que pode ser, sim, realizada pelos privados, né? Mas porque é que o Estado também não ganha dinheiro? Né? Porque era uma forma também de ter parte daquele dinheiro para depois suportar os encargos com a dívida, né? O outro era a habitação social e manutenção e conservação dessas estruturas, não é? No final do dia, a necessidade permanece, não é? E estamos efetivamente com esta dificuldade, e será o Estado sempre a suportar, com a empresa pública ou sem empresa pública. Vamos fazer um curto intervalo e voltamos já a seguir. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana retrospectiva, ainda a falar deste que é o programa de autoconstrução dirigida. Rui de Castro, este programa surge numa altura em que está extinta a então empresa gestora de terrenos infraestruturados, a GTI, muito no âmbito daquilo que é a descentralização dos serviços, e então este programa desta dimensão, com esta orçamentação, passa a tutela das administrações municipais. Têm, de facto, capacidade e competência técnica e humana para gerir uma dimensão deste programa? Bom, eu acho que nós não devíamos ficar preocupados já com essa visão, não é? Porque, efetivamente, um dos propósitos deste programa é de, por um lado, reduzir os encargos financeiros que o Estado tem estado a ter com a construção de residências para a população, não é? Portanto, as pessoas foram se habituando a que o Estado constrói, depois, se tiver sorte ou se tiver um amigo, ou, enfim, por outros passos mágicos, consegue uma residência. Mas, por outro, é sobretudo para redinamizar todo o setor da construção civil. E então, a redinamização do setor da construção civil envolve todo um processo que começa logo, e nós, a semana passada, falamos um pouco, por acaso até foi bastante, da educação. Com esta possibilidade que se abre agora, com financiamentos do Estado, com a possibilidade de a banca também poder financiar a construção de habitações para quem precisar. Já vimos que a demanda por residências é elevada. Para construir uma residência são necessários técnicos, então são necessários técnicos. Os jovens que hoje estão a entrar para
para os institutos médios ou mesmo para as universidades, e que ainda não têm bem identificado qual é o curso que irão seguir, muito provavelmente irão ser atraídos também para estes cursos de construção civil. Portanto, arquitetos e outros, não é? Ora bem, portanto, não é de um dia para o outro que as administrações municipais vão ter técnicos de construção civil para depois poderem fiscalizar por um lado e por outro também estarem disponíveis para assessorar o cidadão que numa área infraestruturada está a construir uma casa. Há que fazer um levantamento de quem são efetivamente os técnicos que estão identificados neste setor e, obviamente, que irão ser contratados. Portanto, é aqui mais um negócio que vai surgir, portanto, um bom negócio que irá surgir para aqueles que se envolverem neste processo. Portanto, o Estado deixa de construir, ou pelo menos não naquela dimensão que era até agora, né? Por exemplo, no que está definido é que no quinquênio 2023-2027 serão construídos cerca de 1 milhão de casas. Entretanto, deste 1 milhão de casas, apenas 24 mil é que serão da responsabilidade direta do Estado. Quer dizer que há aqui 900 e tal mil casas que serão construídas em terrenos infraestruturados na plenitude. E quando digo infraestruturados na plenitude é que aqueles que já possuem arruamentos, passeios, água, energia, iluminação, drenagem de águas pluviais, arborização, mas depois haverão os outros, possivelmente a maioria, que são aquelas infraestruturas básicas que os arruamentos serão terraplanados, os passeios definidos, mas não pavimentados, iluminação pública e arborização. Portanto, nestes lotes é que os cidadãos irão construir. Portanto, há aqui toda uma dinâmica que se irá abrir, portanto, toda uma movimentação diferente daquela que ocorria anteriormente, em que praticamente que o Estado é que tinha este monopólio, quase que a responsabilidade única e exclusiva de construir, mas já houve vários exemplos de cidadãos de forma individual ou de forma organizada que já construíram as suas casas, e casas muito bem feitas, casas com uma durabilidade indiscutível, e que não tiveram participação alguma do Estado, o que quer dizer que já existem mesmo técnicos. Portanto, acredito que seja com esta disponibilidade que é dada, onde efetivamente o Wenda tem razão, de que há depois algumas pontas soltas que têm que ser melhor esclarecidas, não é? Primeiro, começa logo porque quem é que vai infraestruturar os terrenos? Isto já está definido que é o Estado. Agora, é o Estado, que entidade? O Ministério das Obras Públicas e Urbanismo. Agora, dentro do Ministério, qual será a empresa ou quais serão as áreas que vão garantir e de que forma é que isto irá ocorrer? Porque este processo também tem que ser descentralizado. Portanto, não pode ficar no Ministério, tem que ficar nos governos provinciais, nas administrações municipais e comunais, que terão que ser
preparadas, terão que haver seminários, terão que haver encontros com técnicos abalizados que irão transferindo o know-how para que, efetivamente, com o decurso do tempo, aquelas que forem sendo encontradas como deficiências neste processo possam ser corrigidas. Por exemplo, há uma questão que começa muito a ser colocada e que tem a ver com os arruamentos. E um grande exemplo que é apontado é dos zangos. Os zangos foram construídos com muito boas ideias, uma intenção bastante boa, de retirar as pessoas que estavam nas barrocas do Miramar, que estavam na ponta da ilha em casas, enfim, não vamos chamar de casas, portanto, em tendas e outros espaços, mas referi há pouco que são uma espécie de umas caixas coladas umas às outras e com um espaço para a circulação muito reduzido. O que é que se nota agora nos zangos em Luanda e possivelmente noutros espaços semelhantes? É que há um congestionamento grande de trânsito, os passeios são muito reduzidos, a circulação nos dois sentidos fica difícil, porque depois também tem as motorizadas, depois tem as pessoas que ficam a vender no passeio, portanto, e pior ainda quando se introduz ainda mais o lixo, e aqui tem a outra vertente de dificulta a recolha do lixo. Bom, enfim, há aqui todo um processo que nas novas infraestruturas já se terá em conta que os arruamentos terão que ter uma largura muito superior àquela que ocorre hoje a nível dos zangos. Esta componente dirigida deste programa de autoconstrução dá-nos, segundo aquilo que o Rui de Castro está a falar, a possibilidade de corrigir então alguns dos erros que fomos cometendo na construção das nossas urbanizações, em inglês? Bem, eu penso que sim, eu penso que está tudo em aberto e a perspectiva, creio que é sempre melhorar, né? Evitar os erros do passado e também, para o efeito, é preciso compreender a razão de ser das situações que hoje vivemos. Eu não acredito que isto é só uma crença, né? E vale o que vale, que efetivamente se tenha idealizado o zango, sobretudo o primeiro zango, os zangos, como hoje estão implementados, né? Às vezes há sempre desvios muito grandes, né? E todos nós sabemos porquê, né? Há várias razões, umas que têm a ver com, se calhar, pensamos inicialmente implementar um projeto, tem um determinado custo ou valor, e depois esses valores ou não são disponibilizados e, portanto, sofrem alterações, ou, como sabemos, há descaminhos dos recursos, né? E isto acontece, portanto, em todos os lugares. Eu, em tempo, estava já há alguns anos a falar com alguém que esteve na IDURB, que foi a empresa que esteve na liderança do desenvolvimento de Talatona, e disse que, efetivamente, Talatona não é aquilo que se pensou hoje. Havia mais áreas verdes, porque a discussão surgiu exatamente por causa dos acessos, como as estradas existem. Não, isto aqui já não é o que se pensou. O que estava no papel. Sim. E nós temos sempre essas dificuldades. É natural, no contexto em que estamos a viver, não devia ser tão natural assim, não é? E eu penso que é esse esforço que se quer corrigir. Agora, tudo, e em relação a esta nova iniciativa, que efetivamente não estou em condições de aprofundar a minha análise, porque efetivamente não tenho mais detalhes sobre a estratégia, mas era importante perceber como é que nós avaliamos o sucesso disto, né? Se estamos satisfeitos com a disponibilização dos terrenos,
não é? Ou se o sucesso será medido com, efetivamente, a edificação das moradias, não é? Ajustadas às necessidades, expectativas dos moradores, e que depois tenham capacidade de os sustentar. Porque distribuir lotes eu penso que é rápido, não é? Quem tem, quem não tem, vai se candidatar e compra. É o nome na lista. Agora, a questão, nós temos tanto um indicador, agora queremos superar, temos um gap de 2,2 milhões de habitações, e na prática gostava de compreender como é que, em quanto tempo, nós vamos efetivamente construir essas casas, não é? Será que quanto tempo é que as pessoas têm para edificar as suas casas? Se é dirigida, quais são os modelos de casa que existem? Quanto é que custam estas casas? As pessoas têm dinheiro para comprar essas casas? Portanto, há várias formas de atingir o mesmo objetivo. Não seria melhor, por exemplo, atrair o setor privado, portanto, vender a eles os lotes, exatamente com capacidade e condições deles depois irem buscar dinheiro à banca ou de outro modo, e depois repassarem e venderem às populações, né? Porque o Estado estava a fazer é que estava na perspectiva das centralidades, desenvolvia os projetos, né? Obviamente recorrendo à contratação de privados. Mas hoje podemos passar isto aos privados, né? Meus camaradas, estão aqui os lotes, essas são as modalidades das casas e esses são os padrões, são os critérios, né? Portanto, eu gostava de perceber melhor isso e termos também o cuidado, porque quer queiramos, quer não, e para mim preocupa-me a questão depois de ser assim, o nosso povo, as cidades estão estratificadas, as pessoas têm condições diferentes, né? Aquilo que queremos evitar, porque é um dos objetivos também do programa, deste programa, que é, portanto, não haver guetos, termos zonas, porque no fim do dia é isso, estamos a urbanizar, não é? E temos que olhar para o day after. As pessoas têm que ter condições de pagar os serviços mínimos, senão não vamos conseguir repor as infraestruturas, nem repô-las, nem operacionalizá-las. Como é que vamos fazer isso? Qual é a solução? Portanto, eu tenho as melhores crenças, portanto, espero efetivamente que isto corra bem e tem que correr bem, porque temos que um gap muito grande, as pessoas precisam de habitação, não podemos estar a crescer de forma desordenada como temos estado a fazer, e esses movimentos têm efetivamente sido feitos, não têm sido controlados, as populações têm feito as suas moradias, o que passa que, mais do que, para além depois de distribuir os terrenos e assegurar que se construam ou que se façam as construções em zonas adequadas, é preciso depois ter força local, não é? Autoridade local, para não se descaracterizar essas iniciativas. O que nós vemos a acontecer, portanto, hoje estamos a falar de terrenos urbanizados, é verdade, mas aqueles terrenos em muitos bairros que não eram urbanizados também foram distribuídos pelas as administrações e haviam arruamentos, né? Mas o que aconteceu é que, portanto, por falta de autoridade local e capacidade local, descaracterizamos esses bairros, né? Como é que nós vamos agora assegurar que isto não aconteça? Aliás, nós, em centralidades, não conheço muito, não frequento muito o Sequel, mas o Zango, pelo menos, o Quilamba, nós vemos que as lojas todas hoje praticamente estenderam, né? Já estão mais no passeio, não é? Hoje, portanto, normalizou-se essa situação. Por que razão, quando se pensou no projeto, não se contemplou já esse aspecto
E também temos a perspectiva de ter maior uniformização, não é? E é também importante hoje considerar que, sim, precisamos de tirar melhor proveito, fazer melhor uso dos terrenos que existem nas centralidades. Mas não podemos perder de vista que as centralidades, os edifícios também estão-se a deteriorar, não é? Qual é a solução que temos para fazer face também a esse aspecto? Porque no final do dia, como referi antes, corremos o risco de ter, depois, se não tivermos essa força, essa capacidade, de sermos nós, o Estado, a promover efetivamente grandes mosecos, né? Se não houver essa capacidade. Portanto, eu advogo que se calhar melhor comunicação deve ser prestada, e não só, estes processos também são dinâmicos, mas é fundamental termos autoridades locais muito fortes e capazes de fazer a gestão desses desenvolvimentos, porque depois da construção muita coisa pode acontecer. E depois temos também adotarmos a melhor estratégia, mesmo no âmbito, ou táticas, mesmo no âmbito já do programa, que visem fazer a entrega ou a existência, né? Existirem efetivamente um número considerável de imóveis para as populações dentro do prazo estabelecido. Nós temos agora um calendário até 2027, e queremos ver o que é possível fazer até lá. Vamos fazer mais uma pausa e voltamos já a seguir para comentar aquilo que foram as mais recentes mudanças a nível ministerial. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. E estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. A semana finda ficou marcada também pela separação daquilo que é o Ministério do Turismo do Ministério da Cultura. Rui de Castro, é o fim dos superministérios? Bom, com a permissão do Silvio e dos nossos ouvintes, eu ainda tinha mais qualquer coisa a acrescentar à temática da habitação, porque, portanto, faltou mencionar um elemento que me parece que poderá também ajudar na resolução e em toda esta dinâmica, e que tem a ver com as cooperativas de habitação. Portanto, é que, de facto, já se falou que o Estado vai deixar de construir, vai ter aqui o papel maior o setor privado, mas de que forma? Então, uma das formas é justamente a organização e o funcionamento das cooperativas de habitação. Qualquer cidadão se pode inscrever numa cooperativa, desde que não sejam cooperativas ligadas a empresas, ou como por exemplo, a cooperativa do Cajueiro, que é uma cooperativa de trabalhadores da Sonangol, mas já, por exemplo, a cooperativa do Patriota, e outras, acredito que a Janguieto, Nosso Zimbo, enfim, uma série de outras que poderão e deverão surgir para que sejam estas cooperativas a cuidarem dos aspectos técnicos que fazem parte das preocupações que o Enda estava a colocar há pouco. De facto, o terreno é infraestruturado e é entregue a quem? É entregue à cooperativa.
Uma cooperativa está organizada, tem 100 membros. Cada membro mensalmente paga um determinado valor que é estabelecido na cooperativa. Para ele ter direito, a partir de uma determinada altura, à construção de uma casa, ele tem que atingir um determinado percentual. Vamos supor que sejam 30% ou 40% do valor total da residência que ele escolheu como sendo aquela que pretende que a cooperativa lhe construa naquele determinado terreno ou naquela área onde estão os lotes que foram entregues à cooperativa X. A casa é construída, ele vai continuando a pagar a sua prestação e isto funciona. Há muitos anos isso funcionava na era colonial. Havia, por exemplo, para quem se lembra, a cooperativa O Lar do Namibe. Era desta forma. Pelo mundo todo existem cooperativas do género. Portanto, a cooperativa é que assume as responsabilidades junto do governo por causa da legalização dos terrenos e outros elementos. Assume também que o governo naquela área construa estabelecimentos de ensino, recintos desportivos, centros médicos, enfim, que são absolutamente necessários para quem resida ali naquela zona. Ora, mesmo depois dele já viver na sua residência, continua a pagar aquela prestação que pode ir até aí cerca de 20, 30 anos. Portanto, é mais um mecanismo que deverá também surgir com todo este processo que falávamos há pouco da redinamização do setor de construção civil e também da habitação. Bom, agora... Rui, outro dos temas ajudou efetivamente a esclarecer, porque eu estava a ouvi-lo e efetivamente estava a perguntar-me que cooperativas de habitação existem e que são funcionais, né? Mesmo aquela que referiu da empresa ficou muito aquém das expectativas, não é? Conhecemos pessoas de família e amigos que descontaram e que chegou a altura de receber as habitações, foram ultrapassados à direita. Portanto, há um risco muito grande dessas iniciativas públicas e privadas serem depois capturadas, né? Sobretudo quando há um déficit muito grande como o nosso, não é? Mas sim, eu penso que é um caminho. Não sei depois qual é a relação, porque as cooperativas depois, como são instituições, têm vida própria. Talvez seja esse caminho. Em vez de vendermos ou distribuirmos ao povo, como se disse, talvez também por este caminho, mas não basta serem aquelas cooperativas de papel, que já são inscritas, né? Que sejam cooperativas que tenham experiência, que tenham boas lideranças e que tenham capacidade efetivamente de promover e gerir esses imóveis ou projetos. De outro modo, vamos ter muitas dificuldades. Há efetivamente o risco dos lotes depois passarem para a mão de outras pessoas. Mas é algo que sim, que deve entrar na equação. Mas mais do que tudo, é sempre importante perceber qual foi o diagnóstico que foi feito que deu lugar a esta estratégia, né? E outro aspecto, como acontece sempre,
é olhar para quem efetivamente já fez isso, né? Nós queremos ser como quem? Estamos a adaptar e ajustar e desencadear um processo semelhante, portanto, a que Qual país... é o modelo? Qual é o modelo, né? Seria bom. Porque de outro modo... Aliás, o ENDA sempre traz para este exercício que fazemos semanalmente aqui exemplos de outras fronteiras. E conhece algum lugar que tenha um case de sucesso naquilo que é a autoconstrução dirigida? A autoconstrução dirigida não sei, mas eu tenho a informação que, por exemplo, acho que é a Housing Board da Singapura, lá está uma vez, que 90%, portanto, aquilo também é uma cidade-estado, né? 90% das habitações são promovidas pelo Estado, por este board, Housing Board. E é forte, é uma instituição, poderia ser equivalente ao nosso instituto, de fomento habitacional, por exemplo, né? E lá está, porque é que este não é um tema do instituto. Portanto, nós precisamos ter instituições fortes, não é? Esse aspecto da habitação social, se não for bem acautelado, no final do dia ganham dinheiro todos menos o Estado e não se resolve o problema. Portanto, desencadeiam-se. No final do dia é uma oportunidade de negócio, sim, para os privados. É preciso assegurar, e o Rui disse muito bem, vai impulsionar o mercado habitacional. Sim. E da construção? E da construção, é verdade, da construção. Mas, na lógica e na estratégia pública, nós temos que assegurar que, sim, que efetivamente, ao dinamizar isso, são mais angolanos que vão estar empregados e que vão estar a ganhar dinheiro com isso. Ganhar dinheiro no sentido que quem for trabalhar ganha as suas remunerações. As empresas efetivamente são angolanas. Vamos dar negócio a estas empresas e depois o dinheiro vai circular. Essas pessoas que ganham dinheiro, não podendo, eu posso trabalhar naquele local, não tenho dinheiro para comprar o lote naquele local, mas com essas remunerações eu vou comprar o lote num local mais remoto, mais remoto, mais ajustado às minhas condições, e assim se vai movendo a economia. Agora, se isto não for assim, o que vai acontecer é que, pronto, lá mais uma vez, porque não temos capacidade, eventualmente, são todos a ganhar menos o povo, né? O dito povo, né? O nosso povo. Tem que ser efetivamente soluções integradas, não é? E com uma perspectiva de tempo razoável, né? Porque não é fácil construir tanta casa em 3, 4 anos. Eu vou fazer a pergunta que fiz há instantes ao Rui de Castro. O que me está a dizer é que um projeto desta dimensão não deveria não ser centralizado? Deveríamos ter uma tutela, como a EGTI, por exemplo? Bem, isto é outra coisa, né? Nós tínhamos uma empresa de terrenos infraestruturados, por alguma razão foi extinta, e assim mesmo, há sempre razões, mas do ponto de vista de política pública é correto que tenha a sua origem em organismos centrais, penso. Mas depois tem que haver responsabilidade local e tem que ter capacidades locais para fazer isso. Eu penso que depois disso as administrações deveriam ter capacidade, ou devíamos ter que criar condições para as administrações efetivamente cumprirem o seu papel, né? Porque eles é que vão gerir tudo isto. Mas depois vamos surgir aquelas questões depois que surgem, né? Nós temos que olhar para frente. Hoje são lotes, depois são urbanizações. Devíamos ter os limites dessas urbanizações, e para não esperar que o povo dê um nome qualquer, não é? Qual é o nome dessa urbanização? Portanto, o plano devia estar já fechado, ou pelo menos as balizas deveriam ser melhor
estabelecidas. Portanto, digo isto e posso estar a falhar por não ter mais informação, mas eu estou-me a basear por simplesmente nos comentários que eu vi durante a conferência de imprensa e aquilo que depois li para me preparar para este programa. Também é verdade, eu não posso saber tudo ao pormenor, né? Não tenho esta capacidade. E posso estar efetivamente enganado e errado. Vamos agora sim então voltar ao assunto deste bloco, que é a divisão do Ministério da Cultura do Ministério do Turismo. Rui de Castro, volto-lhe a fazer a pergunta: é o fim dos superministérios? Bom, eu não sei se será o fim dos superministérios, mas acho que é o continuar de uma busca por uma organização do Estado cada vez mais de encontro com aquelas que são as nossas realidades, portanto, as nossas disponibilidades em termos de técnicos, acima de tudo, e também das várias oportunidades que em dado momento nos são dadas. Portanto, aqui neste domínio, o que é que nós tivemos? Tivemos que em 2020 optou-se e com uma visão de que era necessário reduzir pastas para ter um aparelho de Estado mais funcional e que fosse menos oneroso para o erário público. Então, fundiram-se os Ministérios da Cultura, do Turismo e do Ambiente. Pela dinâmica e inclusive pelas diferenças que logo à partida se poderiam notar, tirando a parte da boa intenção de reduzir as pastas, mas notou-se logo que o ambiente estava ligeiramente deslocado nesta componente de cultura, turismo e ambiente. Então, o Ministério do Ambiente foi retirado, passou a ser um departamento ministerial e mantiveram-se fundidos a cultura e turismo. Agora assistimos que se volta à primeira forma de separar o Ministério da Cultura e do Turismo, cada um com o seu titular. No Ministério do Turismo temos como titular um jurista que era secretário de Estado para as autarquias locais, portanto, à partida não se nota aqui uma relação direta entre uma formação em direito, uma participação no executivo ligada às autarquias locais, para agora estar a conduzir uma pasta de turismo, mas são opções e o importante é que efetivamente a máquina funcione. Logo veremos, porque o secretário de Estado que já vinha da estrutura anterior e que estava ligado a esta componente do turismo, também foi reconduzido, tal como a secretária de Estado ligada à cultura. Portanto, manteve-se o anterior ministro, mas agora só mesmo para a vertente da cultura, com a secretária de Estado que também já estava ligada a esta área, e a novidade foi de facto o titular. Ora bem, eu acho que
que não é mau e também não alinho com quem diz que normal que parece que não se sabe bem para onde é que se quer ir, porque tivemos a economia ligada ao planeamento, agora temos a economia separada do planeamento. Tivemos a agricultura fundida com as pescas e agora temos de novo a agricultura e florestas de um lado e as pescas de outro. E tivemos então este super-ministério que agora também está desmembrado em 3, o que prova que de facto era um super-ministério. O que me parece é que os ministros de Estado que se ocupam das áreas económica e social é que esses é que são os super-ministros. Os super-ministros que devem garantir esta coordenação daquelas áreas que estão sob seu pelouro. Portanto, neste caso, a ministra de Estado para a área social vai continuar a assumir a coordenação da cultura, do turismo e do ambiente que resultam já deste anterior, digamos que, super-ministério. Para falar ainda nisto, eu tenho acompanhado algumas discussões, sobretudo em grupos de técnicos e em algumas conversas de que, de facto, há ainda outros aspectos que também deveriam ser tidos em conta, nomeadamente que há quem defenda que não faz muito sentido existir um Ministério da Educação e existir outro do Ensino Superior, que deveria haver um Ministério da Educação e que dentro deste Ministério da Educação haveria uma Secretaria de Estado para o Ensino Superior. Por outro lado, e aqui até com um bocado mais força, não fazia muito sentido que, e recuperando a lógica dessa necessidade de reduzir a máquina administrativa, que o Ministério do Ambiente deveria estar dentro do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura teria uma Secretaria de Estado da Agricultura, uma Secretaria de Estado das Florestas e uma Secretaria de Estado do Ambiente. Mas o ambiente tem uma relação muito direta com a agricultura e com as florestas. Há, de facto, depois outros elementos que têm a ver com a gestão dos mares e dos rios, mas, portanto, estaria perfeitamente dentro deste Ministério. Acho, por outro lado, que a juventude e o desporto também deveriam separar-se. O desporto sozinho e a juventude deveria constituir-se com a família, a promoção da mulher e os veteranos da pátria um ministério à parte, porque há aqui muitas questões afins e, efetivamente, com o secretário de Estado ou com direções nacionais, poder-se-ia garantir aqui uma estrutura que possivelmente funcionaria melhor e de forma mais articulada
porque as questões da juventude também têm a ver com a problemática da família, e a mulher também faz parte da família e também é jovem. E os veteranos da pátria, que praticamente todos eles estão na terceira idade, também estão dentro da família. Portanto, há aqui questões que poderão ter a ver, porque muitos deles tiveram uma relação forte com as Forças Armadas, os veteranos da pátria. Não me refiro aqui aos antigos combatentes, mas os problemas que os veteranos da pátria têm nos dias de hoje já não têm muito a ver com as Forças Armadas, tirando possivelmente o facto de estarem a receber uma pensão na Caixa Social das Forças Armadas. Mas creio que os outros aspectos inerentes a esta franja poderiam estar todos neste Ministério. Portanto, eu aí acho que se iria fortalecer também mais o Ministério dos Desportos, estando sozinho do que ligado à juventude, e um outro ministério que seria apenas seria da assistência social ou da ação social, conforme quiséssemos, para depois ter mais em atenção as questões relacionadas com a terceira idade, com o ENDA, enfim, com uma série de outros, e eventualmente amanhã com o subsídio de desemprego, enfim, há aqui outros elementos. Agora, há algo que já muita gente se vem queixando, que é de que muitas das medidas que são tomadas, e todos nós acreditamos que elas sejam tomadas por questões absolutamente objetivas. Agora, era importante que as pessoas soubessem qual a razão de nós termos decidido que, a partir de agora, o Ministério da Cultura e o Ministério do Turismo, e acho que estamos a falar de turismo e hotelaria, não sei depois onde é que vai ficar a componente da hotelaria, mas creio que continua ligado ao turismo. Porque é que estiveram juntos, mas se optou por estarem separados, da mesma forma que outros. Portanto, há aqui uma questão de melhor comunicação para não se levantarem outro género de problemas, muitas das vezes ligados à pessoa que está a conduzir aquela pasta, e que, na maior parte dos casos, não tem efetivamente nada a ver com o assunto. Portanto, há uma dinâmica de governação, há uma forma de abordagem das questões, há a particularidade de um setor num determinado momento não representar muito, e com o decorrer do tempo, se começarem a vislumbrar possibilidades de um crescimento muito mais rápido, como é, por exemplo, o caso do turismo, e então aí o turismo poder ficar ali um bocado amarrado por estar misturado primeiro com o ambiente e depois com a cultura. Ainda em inglês, deixe-me passar rapidamente a palavra aqui ao ainda em inglês. Em inglês, ministérios menores são sinónimo de ministérios mais eficientes? Não, necessariamente. Eu penso que não é isso que está em causa, né? Eu penso que o aspecto positivo desta medida é o facto de ter notado alguma deficiência no funcionamento de um determinado setor ou de um determinado departamento ministerial, avaliadas as questões, né? Tomar-se decisão de forma a resolver o problema, né?
E do que ouvimos é que esta separação poderá proporcionar um maior foco e atenção de cada área, né? Eu penso que é assim mesmo, as coisas são dinâmicas, mas não podemos perder de vista que essas alterações permanentes causam uma má impressão, não é? Portanto, alguma instabilidade institucional e há constrangimentos também, não é? E devemos fazer o esforço para que essas decisões sejam mais perenes, não é? Às vezes queremos correr e assim a situação exige, mas perdemos tempo. É preciso que as decisões sejam melhor aprofundadas. Na altura, quando se tomou a decisão de fundir vários ministérios, a ideia era sempre e tem sido esta lógica, né? De racionalizar recursos financeiros, estruturas muito grandes, vários ministros, secretários de Estado, e era na altura necessário tomar alguma decisão, mas temos que ponderar melhor. Portanto, 5, 6 anos depois, ter esse desfecho, a pergunta que geralmente se faz é, portanto, o que é que não se considerou, porque é que não se viu isso antes, não é? Esperemos que nas próximas opções, não é? Que elas sejam mais perenes, como referi, e que sejam melhor fundamentadas. Agora, é preciso compreender que as estruturas orgânicas subordinam-se a uma determinada estratégia. E nós temos, o país aprovou recentemente um plano de desenvolvimento nacional, com metas, objetivos, prioridades, e provavelmente esta alteração pode ser consistente, não é? com isto, mas esperávamos, talvez, e tendo em conta o que o Rui se referiu, que talvez houvessem mais alterações, não é? Aliás, nós vimos, ao longo desse tempo, algumas alterações, para além desta da cultura e turismo. Recentemente houve a questão do planeamento e economia. A agricultura já teve com as pescas, retiramos, mas não foi a primeira vez, não é? Eu penso que, pronto, sim, na falta de análises mais profundas e na pressão e necessidade de se fazerem algumas alterações pontuais, é necessário fazê-las, mas faz todo sentido que a semelhança do que aconteceu com a justiça, né? Há uma comissão de reforma da justiça, que se possam dar passos melhores e maiores em termos da reforma da administração pública, porque eu penso que haverão outras situações. Portanto, é preciso ter ministros, e faz todo sentido que às vezes, não é? E em função também do modelo de governação, do modelo de Estado que temos, que se concentra e que se dê autonomia, portanto, que determinado nível de complexidade e volume de trabalho, que faz necessário que tenha um departamento ministerial dedicado a tratar deles, não é? E na nossa realidade faz todo sentido, porque
que não devia, né? Mas faz sentido porque, por exemplo, os secretários de Estado são auxiliares de auxiliar, né? E o que ocorre em alguns ministérios quando há esta situação, a proveniência e a não diria a capacidade, a inclinação do ministro para determinada matéria dita a agenda ministerial. Há coisas que efetivamente poderão ter ficado mais para trás. Portanto, pensando assim por alto, nós temos um ministro da cultura, que é um homem de cultura, né, e de educação, tem mais sensibilidade e talvez interesse e vocação para as questões de cultura. Talvez, são suposições, e muito provavelmente que dê mais prioridade a isto, né? A situação poderia ser diferente se efetivamente os secretários de Estado tivessem mais poder, não fossem só auxiliares do auxiliar. Daria espaço e mais autonomia que colocassem os assuntos na agenda. Mas mais do que isso, nós temos aquela velha questão de separação das questões da administração pública das questões políticas. Portanto, os políticos, e aí sim podem vir podem ser formados em todas as áreas, né? Como acontece nos outros países, têm a missão de fazer cumprir a agenda política, né? daquele período, não é? Mas há uma máquina administrativa e mais técnica que efetivamente deve ser ocupada por outras pessoas com já mais experiência, mais conhecimento, e que também devem ter o mesmo nível de disposição e algum poder, sobretudo da autoridade administrativa e técnica, porque é preciso separar a autoridade política da autoridade técnica. Os políticos não precisam de ser técnicos daquelas áreas, têm que ser bons líderes, têm que estar comprometidos com uma determinada causa, e para serem bem-sucedidos, porque não têm tempo, e eles não conseguem, por menor que seja o ministério, pelo tempo que dedicam e têm que dedicar às reuniões da Comissão, do Conselho de Ministros, viagens para o exterior, idas ao Parlamento e a determinados fóruns, não têm tempo e condições. É impossível de gerir a máquina administrativa. E alguém tem que cuidar disto. Alguém com alguma capacidade. Portanto, eu penso que enquanto nós não fizermos isso, nós vamos continuar a mudar de nomes. Nós vamos tentar, para encontrar o caminho, vamos continuar a fazer essas alterações. Eu penso que mais trabalho deve ser feito em termos da reforma da nossa administração pública, e estaria efetivamente interessado em perceber, porque foi também neste contexto em que, por exemplo, se criou uma escola na altura da administração pública, né? Eles estão a estudar isso, tem algum documento sobre isto, existe algum livro branco sobre a nossa administração pública, porque eles depois constituem a base dessas alterações todas. Claro que não dá para fazer tudo de uma só vez, mas temos que almejar, pelo menos, ter isso estabilizado ou realizado, para que haja maior estabilidade, porque perde-se tempo, não é? Portanto, nós, efetivamente, com esta fusão, com a alteração anterior e com esta, podemos ter perdido muita capacidade, né? Portanto, haviam pessoas que estavam a fazer determinado percurso profissional, por exemplo, no setor do turismo, que na altura da fusão, por alguma razão, pronto, se calhar ou descontentamento, imagina alguém que já era um quadro sénior, diretor, é afastado, e se não é bem acomodado, vai-se embora. As pessoas fazem efetivamente muita diferença, né? Portanto, hoje, alguns já se reformaram, não houve capacidade de fazer testemunho, portanto, passar o testemunho, e hoje esse trabalho tem que novamente ser feito. O novo ministro, a quem eu felicito por este desafio, né?
estava noutras leads, mas é alguém que já está no governo. Em inglês diz às vezes que isso é um stretch assignment, né? Um assignment, uma missão que estica, né? Longa. E penso que, como referi, tendo boa capacidade de gestão e liderança, tenho o desafio de agora montar a máquina, né? ou rearticular a máquina para que possamos ter os resultados que se impõem no setor que é estratégico, né? do turismo. Em relação ainda ao turismo, mais uma vez, os nossos maus desempenhos, se calhar, né? ou os desafios que temos em matéria de materializar os objetivos também decorrem dessa centralização. É preciso, em algumas geografias, há também a perspectiva de as autoridades locais, ou os governos locais também fazerem o seu trabalho e tenham a responsabilidade de promover o turismo nas suas circunscrições. E depois é perceber quem é que faz o trabalho operacional. Nós temos aqui o exemplo da África do Sul, que tem sim um departamento ministerial, mas tem, não sei se é um instituto ou uma iniciativa, que é o Turismo África do Sul, né, que tem depois vida própria e faz determinado trabalho. Portanto, voltando ao que disse inicialmente, eu penso que as estruturas estão subordinadas à estratégia. Foi recentemente aprovado um plano nacional de turismo, né, que tem as ações concretas que devem ser materializadas. Espero que se calhar esta nova alteração visa dar corpo à iniciativa estratégica concreta do setor. Nós voltamos já a seguir com os destaques da semana. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana retrospectiva, e como de costume, o último bloco é reservado a elencar aqueles que foram os principais assuntos da semana e que merecem o destaque pela positiva ou pela negativa. Rui de Castro, para si, quais são os seus destaques? Bom, eu primeiro queria referir-me ao facto de o Ministério do Interior ter divulgado que a segurança pública em Angola é estável e que está sob o controle das autoridades, que há 205 crimes por 100 mil habitantes, com tendência para reduzir. Neste particular, queria deixar no ar uma questão, é que esta segurança estável e com tendência a reduzir só é possível porque o Orçamento Geral do Estado tem estado a alocar uma importante fatia à defesa e à segurança. O que poderia ocorrer se esta fatia fosse reduzida ou eliminada? É uma questão que deixo no ar. O outro assunto tem a ver com mais um caso relacionado com edifícios em mau estado e que possivelmente poderão levar à sua demolição. Ocorreu mais um caso na antiga Avenida dos Combatentes, portanto, a Valódia, se não me engano. Comandante Valódia. E então não só temos a visão das autoridades de que identificaram
o edifício e chegaram à conclusão que, de facto, tem sérios problemas na infraestrutura e que a primeira medida foi a evacuação dos seus moradores. E aqui vem a questão e a disputa com os moradores e com com algumas pessoas que fazem as suas intervenções nas redes sociais, a responsabilizarem o Estado na plenitude para a resolução definitiva do problema destes moradores cujas casas se situam num edifício que está em más condições e que poderá ruir. Ora, eu acho que aqui temos que ter em conta vários aspectos. Eu já me tinha pronunciado em tempos sobre isto, mas assim muito rapidamente, uma boa parte dos edifícios de Luanda, e não só, são compostas por apartamentos que já não estão em propriedade vertical, mas sim em horizontal, o que quer dizer que a maior parte, se não todos os apartamentos, já foram vendidos aos moradores. Ora, depois existe a lei do condomínio, que responsabiliza os moradores, através das suas comissões de moradores, para a manutenção das infraestruturas. Ora, muitos dos moradores furtam-se ao pagamento das taxas de condomínio, furtam-se ao pagamento de valores para uma reserva de manutenção dos edifícios. Os edifícios, a maior parte deles, já irão fazer, ou já fizeram 50 ou mais anos de vida. Portanto, tem muitas insuficiências. Quem tem que fazer este levantamento, contactar técnicos, eventualmente fazer correções nas vigas e outros, são os próprios moradores e não o Estado. Neste caso concreto, está identificado o problema, os moradores têm que sair, ali é a sua vida que está em risco, o Estado tem a responsabilidade de os colocar em algum sítio, ainda que seja num pavilhão desportivo, para salvaguardar a sua vida, terem um sítio protegido do sol, da chuva, até que cada um consiga resolver a sua questão. Portanto, acho que devemos também perceber que as responsabilidades têm que ser mais repartidas do que apenas serem viradas para o Estado. Sim. Por último, queria mencionar que, de facto, finalmente, a intensa atividade que se começou a registrar hoje no novo aeroporto, com o arranque dos voos domésticos e regionais, vai finalmente trazer mais sossego aos habitantes das cabeceiras do 4 de fevereiro e colocar à prova os equipamentos que foram inaugurados a 10 de novembro, nomeadamente todo aquele parque com as mangas, enfim, portanto, era tudo. Eu referi que a partir de hoje se tinha iniciado uma grande atividade no aeroporto internacional, mas acontece que esta grande atividade iniciada hoje é dia 1 de abril, dia que é consagrado às menos verdades, não é? Ainda em inglês, os seus destaques da semana. Olha, tenho um que tem a ver com a sinistralidade rodoviária, né? Que está em contramão com os níveis de estabilidade, né? Da criminalidade.
E o reparo que faço, não sei se a maior parte de vocês já reparou, é que eu, sem medo de errar, em cada 10 motorizadas que circulam na via pública, e isto é possível ver no período da noite, 9 estão sem iluminação total. Iluminação, não é? Sem stops e sem os faróis, não é? O que certamente contribui para, entre outros aspectos, o elevado nível de sinistralidade rodoviária, né? E como é que isto é possível, não é? É preciso, no âmbito ou na perspectiva de reduzir a sinistralidade, assegurar que essas motorizadas não circulem. E estou inclusivamente a referir-me também não apenas os mototaxistas, que vemos e que são muitos e que prestam um papel muito importante, mas têm que fazê-lo com segurança, mas também muitas das motorizadas associadas e que prestam serviço de entrega de comidas, não é? Portanto, tem um risco muito grande, sobretudo para uma cidade que também tem problemas de iluminação pública. E isto, para além das vidas que infelizmente se vão perdendo, de gente jovem que faz falta ao país, é também depois gera um grande problema na vida daquelas pessoas com quem depois têm estes encontros, não é? Negativos, não é? Para quem é um automobilista que está a circular, tem que fazer um esforço, e agregado ao facto de conduzirem muito mal, ultrapassam de qualquer forma, sobretudo à direita, e sem a visibilidade, estamos a ter tido muitos problemas, não é? Portanto, é importante que se faça alguma coisa para evitarem-se mais mortes nas estradas e mais problemas, porque um acidente e com mortes depois, para além dos danos materiais, perdas de vida humana, são essas pessoas que depois têm que ir. Portanto, tem problemas com a polícia, muitas são presas. E abre-se aqui, portanto, como sempre, percebermos porque é que há esta situação tão grave, não é? Será que resulta de acidentes prévios que essas pessoas vão tendo? Já, portanto, caem e depois perdem. E estou-me a referir que não se tratam de motas com stops ou faróis partidos. Eles estão lá, não têm iluminação. Não sei se é falta de lâmpada, se é um problema no âmbito do sistema elétrico. E depois também aqui, se é falta de estoque, se é falta de lâmpadas no mercado, e com um número tão elevado de motorizadas, algumas das quais já estão montadas cá, é também para não haver falta destes equipamentos, saber se, portanto, não é altura também de muitos desses componentes serem fabricados localmente, não é? Portanto, há aqui a oportunidade de se promover a indústria local de componentes para as motorizadas, não apenas comprá-las feitas para montar cá, mas efetivamente, porque a mim parece que são componentes simples de se fazer, que já era a altura de começarmos também a olhar para este pormenor. E assim, chegamos ao final desta edição do Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. Despedem-se de si, em inglês, Rui de Castro, Ana Cleto José e Silvio de Abreu. Lembre-se, você pode voltar a ouvir este programa em formato podcast em radioplaydigital.com. Bom dia e boa semana. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias, aqui na LAC.